O segredo de você construir um time engajado é você compartilhar a responsabilidade. Nós temos um método, existem vários. Claro. Cada um pode utilizar a forma que melhor, né, Com certeza. lhe convir. Agora, tem uma coisa. Quando se fala em engajamento, nem todos da sua equipe podem dizer que sim. Ou seja, nem todo mundo tá pronto. Nem todo mundo quer. Aí eu assisti a palestra de um professor chamado Rancharan. Ele é considerado um dos maiores papas no mundo na área de execução. Ele disse o seguinte dado: 70% dos planejamentos não saem do papel. Então vamos lá. 70% daquilo que as empresas constroem de planejamento, 70% daquilo que as equipes dizem que vão fazer não sai do papel. Fala pessoal, estamos começando mais um Você Vem Sempre Aqui e hoje eu tenho um super convidado que o cara é fundador da IBGL, o cara é fundador também da PowerKR, mas eu tenho que dizer, olha o nome desse livro, Não Seja Babá de Gente Grande. Cara, nós vamos falar muito sobre isso hoje e se eu fosse você, eu escutaria esse podcast até o final. Estou aqui com o Fabiano Zanzin, muito bem-vindo. E aí, cara, como é que você tá? Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa, pelo podcast, pelo sucesso. Para mim é sempre um prazer poder falar de performance, de gente, né, de empreender, de tirar metas do papel, né? Boa, Fabiano. Para mim é sempre um prazer quando consigo tempo para isso. É sempre um prazer compartilhar ideias, ouvir também, né, outras ideias, aprender. Eu tenho certeza que vai ser bacana. Boa, Fabiano, com certeza, cara. Já gostei da energia, já começamos a 200 por hora aqui, cara. Mas pra gente começar com o pé direito, a pergunta que não deixa calar sempre. Você vem sempre aqui, Fabiano? Poderia vir mais. Se tiver café, opa, coisa boa. Hoje estamos patrocinados aí com o café do Ender, o super café especial, né? Fabiano, a gente fala muito, cara, até pra gente iniciar o nosso podcast aí, a gente fala muito sobre empresa, a gente fala muito sobre pessoas, a gente fala muito sobre as dificuldades que a gente enfrenta hoje, mas eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, querem muito saber, cara, como que a gente empreende hoje com essa nova leva de garotada aí? Como que faz pra gente conseguir implementar cultura, a gente conseguir tratar esses jovens que estão no mercado hoje e fazer com que eles performem e tragam o resultado pra nós? Vamos começar assim, já. Cara, é assim, ó, lidar com pessoas, tá, sempre foi um desafio na história da humanidade. Tá? Então, assim, isso não é novo. O que é novo é a velocidade com que tudo acontece, com que as mudanças acontecem. Nós estamos vivendo nesse momento um conflito geracional dentro das empresas. Nós temos 4 gerações trabalhando debaixo do mesmo ambiente. Eu lembro de um consultor muito das antigas, que era meu amigo, ele diz o seguinte: cara, tem empresa que se você esticar uma lona vira um circo, se passar um muro vira um hospício. Você não sabe, é gente, cara, cada um com uma história, né? Então você tem a galera mais antiga, os baby boomers ainda dentro do mercado de trabalho, você tem a geração X, você tem a geração Y, você tem agora o Z, os millennials. Então o grande desafio sempre foi como alinhar a comunicação, como trabalhar, né, com as diferentes gerações dentro de um novo propósito. O que acontece é que nós temos desafios assim extremamente novos e velozes. Total. É um baita do desafio. Empreender, cara, é um desafio em qualquer lugar do mundo. Empreender no Brasil é um desafio vezes 2. É quase que uma sobrevivência, Exato, assim, sabe? Cara. É uma epopeia. E empreender é a arte também de lidar com pessoas. Pessoas com defeito, pessoas sem defeito. Não existe, apesar que não existem pessoas sem defeito. E aí, cara, só pra gente encerrar essa nossa introdução, é importante dizer o seguinte: não existe uma única empresa no mundo, Pedro, que não dependa de gente. Não existe. Não existe. Nem com a era agora da tecnologia, nem de IA, né? Ainda mais, tá? Não existe uma única empresa no planeta que não dependa de pessoas. Mesmo de tecnologias, mesmo... Todas as empresas dependem de pessoas. Boa. Então, aprender a lidar com pessoas, aprender a atrair pessoas bacanas para o teu negócio, reter essas pessoas e construir um time... é uma necessidade de sobrevivência para quem quer se dar bem no mundo dos negócios. Total. E eu vejo muito essa sua fala, cara, que a gente tem essas 4... Vamos colocar 4 personas ou 4 estilos de pessoas que é o Baby Boomers, a geração Z. Para quem não sabe o que a gente está falando, eu vou deixar um linkzinho depois do YouTube ali para vocês pesquisarem um pouco mais sobre as gerações. E, cara, como que a gente consegue hoje dentro de uma empresa implementar essa cultura e falar pro pessoal: estamos indo para esse caminho, eu quero que você venha comigo. E a gente vê muito jovem hoje, ele fala: pô, eu sei até onde eu quero ir, mas aí chega na metade e eu já não quero mais. Cara, aí vira aquela bagunça toda e fala: é um desanimado aqui, outro animado ali, cada um quer puxar a corda para um lado.
como que a gente faz para todo mundo estar alinhado na mesma cultura? Cara, a primeira coisa, leia o livro Não Seja Babado de Gente Grande, porque ela tá aí o compêndio, mas brincadeiras à parte, por que eu acabei lançando meu segundo livro com esse nome Não Seja Babado de Gente Grande? Boa. Porque essa foi talvez a frase que eu mais escutei nos últimos 20 anos, Pedro, ajudando empresas familiares a construir cultura de gestão. Boa. Onde o empresário chegava para mim e falava assim, Fabiano, cansei de ser babado de gente grande. Pô, o que significa isso? Eu lembro de uma frase que eu aprendi com o John Maxwell, que é uma das maiores autoridades do mundo em liderança. Ele diz o seguinte, a tendência natural das equipes é retroceder, não é evoluir. Olha o que esse cara falou. Nossa, forte a isso, A tendência natural das equipes é retroceder, não é evoluir. E quando eu parei para refletir nisso, eu falei, poxa, tem muito fundamento. Por que você tem que treinar de novo, orientar, direcionar, e os caras vão continuar errando nisso? Toda equipe, ela tem os liderados e o seu líder. Total. Seja numa empresa, seja numa comunidade, seja em qualquer lugar da sociedade. Na escola, por exemplo, na faculdade. Exato. Verdade. As pessoas, elas têm a necessidade de serem lideradas, e tem pessoas que têm uma aptidão e uma predisposição a liderar, tá? Construir uma equipe engajada é um processo, não é assim, eu tenho aqui o pozinho de pirlim-pim-pim, vou comprar então o livro do Fabiano e tem e ali... vou transformar. Cara, o que tem aí é um compêndio com base em 20 anos de experimentação, de acertos e erros, o que dá certo e o que não dá certo. Então nós estamos falando de uma coisa chamada cultura. Cultura é algo que se constrói passo a passo, mas tem que ser de forma intencional. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Daniel Goleman, do Edgar Schein, que ele fala assim... Se você não gerenciar a cultura, ela vai te gerenciar. E o problema é que você não vai nem se ligar que isso vai estar acontecendo. Nossa, forte isso, hein? É muito pesado. Cara. Porque não existe esse negócio, mas na minha empresa eu não construí cultura. Cara, então já existe uma cultura lá. A não decisão já é uma decisão. Perfeito. Entendeu? Ficar em cima do muro já é uma decisão. Pior do que tomar uma decisão ruim é não tomar a decisão. E aí, quando você não toma uma decisão, alguém vai tomar uma decisão no teu lugar. Você. Uhum. Exatamente. Às vezes vai ser um funcionário, vai ser o teu cliente, vai ser uma pessoa. Por quê? Porque toda equipe precisa ser liderada. O caos se instala quando não existe liderança, gerenciamento, papéis e responsabilidades, mas quando isso não está sendo gerenciado. Entendeu? Uhum. E sempre alguém, se você não fizer, alguém está gerenciando por você. Perfeito. Então, pergunta assim, como gerar engajamento? Construir cultura. Perfeito. Cara. Poderíamos acabar o podcast agora. Já foi um baita insight. Cara, e assim, o seu livro, Não Seja Babado de Gente Grande. Cara, a hora que eu vi esse livro na prateleira, a hora que eu vi esse livro numa livraria, esse teu livro aqui chama atenção, cara? Cara, ele isso aqui, esse livro aqui não é pra qualquer um, não, cara. Esse livro tá entre os 8 mais lidos já hoje no Brasil, legal. Na categoria de negócios, né? O livro é o meu primeiro livro para uma editora grande, que é a editora Gente, né? Uhum. É o meu segundo livro. E eu costumo dizer assim, eu não sou escritor, cara. Eu sou empresário, eu sou consultor, eu sou conselheiro de empresas. E eu coloquei dentro do livro aquilo que a gente está na prática colocando para rodar. Óbvio que a gente aprendeu, seja a academia, né? Ela nos dá muita base, né? Você é professor, sabe disso. Eu já fui professor de pós-graduação, amo a docência, mas não tenho tempo, é uma questão de paixão, entendeu? Total. Eu tenho muita dificuldade, né? Tenho imersões que eu coordeno e às vezes eu vejo o cara falando assim, venha fazer mais do que um MBA em 3 dias. Eu acho isso de um desrespeito muito grande, cara. Sabe por quê? Porque é o seguinte, um dia me perguntaram, você aprendeu mais na faculdade, no mestrado ou na vida? Não, é lógico que eu aprendi muito mais na vida, só que se eu tivesse estudado antes, eu teria errado muito menos. Total. E, inclusive, você me deu um insight agora que o Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o livro foi a origem dos treinamentos que ele dava. É ou não é? É isso aí, cara. Inclusive, o livro dele foi criado com os exemplos de quem? Das pessoas que ele entrevistava ali no dia a dia. E aí ele falou, vou criar um livro dessas coisas, da sabedoria das pessoas. E lembrando que ele tinha um outro cara que ele espelhava muito, andou muito perto, que era o Napoleão Hill. Napoleão Hill, então... sim. mais esperto que o diabo, né? Exatamente. E, cara, falando um pouco até do seu livro, obviamente que eu quero que as pessoas leem. Não tô falando, mas o livro é consequência. Tudo que a gente vai falar aqui provavelmente vai estar aí dentro. Mas dá um spoiler assim pra nós, o que eu vou encontrar, qual é o ouro que eu vou encontrar nesse livro? Legal, eu falo, cara? Bom, a tagline que a gente usa aí, né, é como transformar uma equipe dependente em um time totalmente engajado. Ô Pedro, todo mundo que está assistindo, quem é empreendedor, quem não é empreendedor, quem é curioso, não é? Eu tenho certeza absoluta que já passou por uma situação onde investiu em pessoas, acreditou em pessoas e essas pessoas não corresponderam. Total. Né? Eu lembro que eu tinha uma brincadeira que eu fazia muito em treinamento de liderança que falava assim, eu vou lançar um slogan, Judas, você ainda vai ter um.
Muito bom, cara. Você vai ser traído, alguém vai te trair, alguém vai te copiar, alguém vai não compreender o que você está falando e vai distorcer tudo. Isso vai acontecer, entendeu? Essa é a maestria de lidar com gente. Então, quando eu fui lançar o segundo livro, eu falei, poxa, eu quero lançar um livro sobre cultura. Porque o meu primeiro livro, que é O Caminho do Topo, era um livro... Eu ainda estava na minha fase muito coach, né, cara? Eu sou da área de negócios, enfim, e eu fui para a área de comportamentos em 2009. Então, eu conheci o mundo da inteligência emocional lá em 2011, 2012. Ali naquela leva do Paulo Vieira, assim, mais ou menos, exatamente, né? Exatamente. A gente tem a mesma origem, né, de Método formação, a mesma metodologia, que é o behaviorismo, né? Vim dos Estados Unidos, da mesma escola, inclusive. Boa. Só que depois que eu passei... Só que isso foi o grande divisor de águas, porque eu sou o cara do método, do processo, o cara que a gente entra dentro das empresas para estruturar negócios, para acelerar negócios. Só que eu conto no meu primeiro livro que 6 meses depois que eu assinava um contrato de consultoria, por exemplo, para montar planejamento estratégico, fazer aceleração de empresas, eu estava brigando com o meu cliente. E aí eu colocava a culpa nele, que ele não fazia aquilo que a gente estava ensinando, ele colocava a culpa na gente que aquilo era coisa de MBA, você tá entendendo? Cara, e é sempre a mesma briga, né? Você percebeu? Mesma briga. E aí, Pedro, o que acontece? A gente percebeu que, na verdade, ambos estavam certos e ambos estavam errados, só que tinha uma ferramentinha no meio do caminho, uma engrenagem que era a gente. Então eu falei, cara, se isso não acontecer, se a gente não conseguir fazer as pessoas se engajarem, e aí eu falei, aqui que tá o negócio. Isso há 14 anos atrás. Aí eu assisti a palestra de um professor chamado Rancharan. Esse cara é um indiano. Não conheço. Como que é o nome? Rancharan. O Rancharan, ele é considerado um dos maiores papas no mundo na área de execução. Eu vou escrever do meu jeito aqui, depois eu procuro. Ele é indiano, professor de Harvard. Boa. Esse cara explodiu a minha cabeça. Eu conheço um amigo do Salib, né? Que teve no nosso evento ano passado. O Salib foi o fundador da HSM, que trouxe ele pro Brasil. O Salib trouxe Rancharan, Jim Collins, que Peter legal, Drucker, Philip Kotler. Esses caras. Só. E aí, quando eu assisti esse cara, ele falou assim, as pessoas... Ele disse o seguinte dado, 70% dos planejamentos não saem no papel. Então vamos lá, 70% daquilo que as empresas constroem de planejamento, 70% daquilo que as equipes dizem que vão fazer não sai do papel. Cara, mas é muita coisa. Eu me vi dentro dessa estatística. Falei, cara, é isso. Porque eu estou montando planejamento, mas não sai do papel. Aí existem 4 motivos. Primeiro deles, as pessoas não se engajam com aquilo que elas não ajudam a construir. Ô Pedro, eu já dei muita palestra e dou ainda muita palestra em convenção de vendas. A pergunta é, que engajamento as pessoas têm com uma meta que elas não ajudaram a construir? Uau. Faz sentido? Total. Aí o cara vai lá, monta grid de guerra, a meta da Porque convenção. é só isso aqui, a meta é só o que tá na parede. É só o que tá na parede. Aí a hora que termina todo mundo na frente do diretor, dá o gritinho de guerra. Uhul, grid de guerra. Tamo junto. Tamo junto. Só que aí no corredor do cafezinho começa a ver, de onde que esse cara tirou esse número? Cara esse cara louco. tá louco, esse cara não tira a bunda da cadeira, não vai lá pro campo. Ele não sabe o que ele tá falando, ele nem sabe, Por quê? Porque a equipe não participou da construção. Segundo motivo, as pessoas até tentam se engajar, só que muitas vezes elas esquecem o que eu preciso fazer no meio do caminho para isso acontecer. Porque muitas vezes não é linear. Ou seja, uma coisa é o quê, outra coisa é o como. Terceiro motivo pelo qual as metas não saem do papel, não existe uma cultura de gerenciamento de indicadores. Quando você vai lá na rede famosa de fast food que a pessoa vira para você e fala assim, olha, você comprou aqui o combo, legal, por mais R$1 você leva batata grande. Ah, pode ser. Pode ser, bora. São 2 milhões de faturamento de batata. Tá? Upsale. Então, o segredo está na batata, na simpatia ou em quem está atendendo, que está gerenciando o indicador. Isso é cultura de indicador. Não é óbvio que eu estou falando? Agora você falando sim. Só que as empresas erram no óbvio, cara. Exato. E por último, o quarto elemento, não existe uma rota para corrigir não existe uma rota para... Desculpa, não existe um fórum ou um ritual para corrigir a rota em tempo hábil. A placa de cuidado, curva perigosa, tem que estar antes ou depois da curva? Antes. Então fazer uma reunião para análise de planejamento estratégico a cada 40 dias é suicídio no mercado de hoje. Porque eu tô hoje aqui com a minha equipe olhando para o indicador do que aconteceu o mês passado. Eu tenho que estar olhando para o para-brisa. Cara, e assim, é tão óbvio isso que você está falando, só que assim, eu tenho empresa há 10 anos, né, Fabiano? E eu me vejo muitos erros que você está comentando agora. E, cara, é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Nós estamos em agosto já, cara. Já foi. Quer dizer, estamos no fim de agosto. Ou seja, quando eu entendi isso, vendo o professor Charan falar, depois lendo o livro A Execução dele,
Eu era o cara que entrava nas empresas para montar todo o planejamento estratégico. Falei, é por causa disso que isso não tá acontecendo. Porque você estava montando, né? E aí a gente colocou dentro de um liquidificador, cara, PDCA, Balance Scorecard, OKR, Scrum. A gente colocou um pouquinho de cada coisa lá dentro. Falou assim, só que qual que é o grande problema, Pedro? De 90% da literatura que a gente lê sobre administração, sobre marketing, ela não é brasileira. Americanos, quase cara, 100%. A forma do americano se engajar é diferente da nossa. Total. O mercado americano ele tem uma cultura muito de desconto. O Jeff Bezos tem uma frase que ele diz o seguinte, desconto é mais barato que marketing. Verdade. Ô, irmão, verdade. você vai para os Estados Unidos... Você não precisa fazer um monte de propaganda, você faz um desconto. Vai em outlet. E aí, você quer ver uma outra coisa? Que, por exemplo, o mercado americano é muito diferente do nosso? Valor agregado. Deixa eu te explicar uma coisa. Valor agregado para nós tem outro significado. Valor agregado lá nos Estados Unidos é diferente. Vou dar um exemplo em comida, alimentação. Quem está nos assistindo tem um negócio de alimentação. Ah, vou colocar um valor agregado. Lá ele já tem valor agregado. Lá ele já come bem, ele tem poder de compra. Então a forma de engajar o cliente muda completamente, cara. O que eu estou querendo dizer aqui? Sim. Que a gente tem que beber da fonte, mas a gente tem que filtrar e fazer a tradução para o nosso mercado. Foi o que a gente fez. A gente pegou todas essas metodologias e falou, poxa, como que a gente coloca isso para que as empresas possam tirar proveito? E o insumo disso foi um método que engaja as pessoas, que ainda volta na tua primeira pergunta. Como é que eu faço as pessoas se comprometer com algo? Primeiro, traz elas para construir juntos. Aí o que você fez daí nessa sua metodologia? Você levou as pessoas para a mesa, uma de cada equipe, por exemplo? Como que isso é feito? De forma muito simples e didática, tá? Primeira coisa a gente define com o dono da empresa, seja essa uma pequena startup, uma agência, uma indústria ou uma empresa com 2 mil funcionários. 2 mil funcionários. Qual é o alvo a ser atingido nos próximos 6 a 12 meses? Quem decide isso é a diretoria. É faturamento? É posicionamento? É lucro líquido? E nem sempre é faturamento, não, né, Fabiano? Às vezes é um desperdício, por exemplo. Mas a gente precisa só de um alvo. Esse alvo tem que ser metrificado. Boa. A partir do momento que a gente tem esse alvo, Pedro, a gente chama daí para uma sala o time. Quem é o time? Gerentes, líderes, táticos, mesmo uma empresa pequena. Você está assistindo um podcast aqui. Pô, você tem uma empresa com uns 8 funcionários. Cara, defina um alvo e chama teus 8 funcionários. Fala, galera, para a gente chegar lá, o que nós temos que fazer? Comercial, marketing, produção, financeiro. E ali naquele momento, o líder, ele só diz para onde a empresa vai. E quem diz como vai é a equipe. Excelente. Cara, Excelente. Isso é uma virada de chave. Nós já tivemos depoimentos em 20 anos, Pedro, do tipo, uma vez, uma grande indústria, tá? Uma empresa com quase 500 milhões de faturamento. No final de um dia de um fórum desse, a contadora chegou para nós e falou assim, na hora daquele depoimento final, falou assim, agora eu sei para onde a empresa está indo. O diretor da empresa ficou bravo, falou, cara, vou mandar essa mulher embora. Como assim agora ela sabe? Eu falei, não, mas é porque agora ela sabe. Agora ficou claro para ela. Não se vê Antes ela achava que o papel dela aqui era ferir imposto. Ela achava que o papel dela aqui era cumprir as obrigações. Agora tá claro que tem faturamento, mas tem resultado líquido. E esse resultado líquido precisa de orçamento. Esse orçamento, a controladoria que tem que cuidar disso. E a controladoria tá debaixo da contabilidade. Todos os pontos se ligaram. Todo mundo começando... Poxa, é para lá que nós estamos indo. É aquela... né? Tem vários exemplos como esse de cultura, né? Tem a história da NASA, que todo mundo, a gente já estudou e muito isso em academia. Poxa, chegava lá para... Pessoal, o que você tá ajudando a fazer? Para faxineira. Cara, tô ajudando a levar o homem para a Lua. Inclusive no meu primeiro livro a gente fala disso, né? Que é a meta do Kennedy, né? De levar o homem à Lua e trazê-lo de volta com segurança. E você citou um ponto aqui que eu gostei muito. Você até comentou assim, a contadora falou que agora ela sabe para onde a empresa está indo. Então, quando a gente constrói tudo isso em conjunto com o time, você está me dizendo que o time ele começa a ter previsibilidade, ele sabe a carreira dele para onde está indo também. E mais do que isso, e agora a meta é dele, não é do chefe. Entendeu? Faz de conta que você é o nosso gerente de vendas, entendeu? Ótimo. Eu chego para você e falo assim, Pedro, é o seguinte, para nós batermos recorde de venda de xícara de café, beleza? Eu não sei o que vai ter que ser feito. Eu só sei que nós temos que bater recorde de venda de xícara de café. Agora você que é o gerente de vendas, Pedro, responde para mim. Na tua visão, o que nós temos que fazer? E bico calado. E deixa vir. Boa. Porque muitas vezes nós já damos a resposta. Esse exercício vai mostrar qual é o real nível de gestão que o teu gerente tem, qual é a capacidade analítica dele, se esse cara tem resposta ou não tem. Porque quando você assume e o tempo todo dizendo o que fazer e como fazer, a responsabilidade pelo resultado não é da tua equipe. É do líder que está fazendo. Excelente. Parece uma bobagem que eu tô falando, só que você inverte aquilo que a gente chama de matriz de responsabilidade. Não, cara, faz muito sentido porque nós, como empresários, nós queremos ser a babá. É isso aí. Cuida aqui, faz Acabei falando sem querer. A gente quer ser o babá das pessoas que estão no nosso time. Então a gente quer responder como, quem, por quê, quando.
E aí, quando o resultado não acontece, sabe o que o teu liderado faz? Ele chega para você e fala assim, Pedro, então, eu fiz o que você falou e não deu certo. E agora? E agora? E ele devolve para você a bucha. E aí você fica com aquela coisa na cabeça, cara, e agora o que eu faço? Como? Cara. E você fica com a pressão. Exatamente. Né? Então, o segredo de você construir um time engajado é você compartilhar a responsabilidade. Nós temos um método, existem vários. Claro. Cada um pode utilizar a forma que melhor, né? Com certeza. Ele convir. Agora, tem uma coisa. Quando se fala em engajamento, nem todos da sua equipe podem dizer que sim. Ou seja, nem todo mundo está pronto. Nem todo mundo quer. Você falou um ponto. E calma aí que eu vou te pausar nesse ponto que a Cris Junqueira, CEO do Nubank, ela disse que eu posso ensinar tudo para uma pessoa, menos ela estar afim. É ou não é? Eu vou te contar uma coisa. Todos os anos, eu tenho um escritório nos Estados Unidos, na Flórida, a gente faz consultoria para empresas de brasileiros nos Estados Unidos, já desde 2019. E todos os anos eu participo, né, de eventos lá. E tem um evento que todos os anos eu levo empresários já há 7, quase indo para 10 anos, que é a NRF, né? Maior evento de varejo e tal. E um dia eu assisti uma palestra do CEO da Macy's. A Macy's, aquela famosa loja de varejo e tudo mais. E aí ele abriu para 3 perguntas, era uma plenária menor. E aí alguém perguntou para ele o seguinte: como que vocês treinam os funcionários de vocês? Assim, nessa parte, principalmente comportamental. Eu falei, nossa, agora eu quero entender. Ele falou assim, não, a gente não treina não. Eu falei, não, quem treinar ele é pai e mãe. Nosso negócio não é esse. Caramba, cara. Comportamento tem que vir de berço. Eu dou para ele a oportunidade. Tudo bem que nós estamos vivendo um momento onde é uma geração muito mais desafiadora, uma geração que se engaja totalmente diferente. Você vai fazer uma entrevista de emprego hoje ou vai entrevistar um candidato, quem te entrevista é o candidato, não é mais você que entrevista. É verdade, o candidato. É verdade. Ele pergunta quais são os benefícios, isso, qual é o propósito do negócio. Aí ele declina. Ele declina. Uma doideira. Doideira. Cara, mas eu achei muito engraçado isso, porque eu nunca tinha parado para pensar isso. Falei, é o seguinte, a gente sabe de uma coisa. Então, dentro de uma formação de equipe, você tem que identificar 3 elementos muito importantes. O elo fraco, a maçã podre e o catalisador. Elo fraco, deixa eu anotar Anota essa aqui. Aí. A maçã podre e o catalisador. E o catalisador. Me fala sobre os 3 Vou começar pelo catalisador. Catalisador, cara, é o camisa 10. Você joga a bola no pé dele, ele sabe o que ele faz. Pô, esse é o Pelé do time. Cara, esse cara é o seguinte, ele entra, ele começou hoje na tua empresa, ele é da área de vendas. Ele pode até não vender, mas em 30 dias, cara, esse cara te dá trabalho, ele bota proposta, ele faz visita. Se você não segurar, ele vende a tua empresa. Entendeu? Ele joga o jogo. Ele joga o jogo, exatamente. O catalisador é aquele que tem proatividade, é aquele que entende rápido. É bom ter esse cara na empresa. Não vários dele. Não tenha dúvidas. Beleza? O elo fraco já é o oposto. O elo fraco é o seguinte, é o cara que tem caráter, tem valores, é bom de relacionamento, mas não entrega resultado. Sabe? Ele tem todos os valores. Veste a camisa. Veste a camisa, mas o que falta? Por que ele é o elo fraco? Porque a questão dele é tecnicamente, entendeu? Falta o quê? Treinamento, falta desenvolvimento. Tem prazo de validade também, até quando você vai deixar o elo fraco, beleza? Ou às vezes é a pessoa certa na função errada, boa. Beleza? Agora, o problema é o maçã podre. Porque o maçã podre, Pedro, ele é o cara que, ele às vezes é o mais competente, ele é o melhor vendedor do time, ele é o cara que bate todas as metas, mas o problema dele é caráter, é comportamento. Ele fala mal da empresa, ele fala mal de você, ele contamina o ambiente, ele vai te trair, se bobear, ele vai sair de lá e vai montar uma concorrência. E se bobear, esse maçã podre aqui, ele consegue converter outras maçã podres. Não, vamos lá. vamos lá, os fenômenos da maçã podre. Então, Primeiro deles, se você mantém a maçã podre no time, o que vai acontecer é que ele vai contaminar fatalmente a cultura. Ele vai destruir a cultura. Segundo, a empresa fica refém desse cara. Por quê? Porque esse cara bate meta. Então, num mercado cada vez mais desafiador, quando você precisa de competência, então tem muita empresa que fica refém da maçã podre, cara. E aí o catalisador vai embora. Cara, e o catalisador vai embora porque ele não pactua. Exato. Porque ele tem um combinado de tudo que é bom, ele tem cultura, ele tem tudo e ele... Exatamente. Ele não entrega o resultado, mas ele... Assim como, se você mantém também o elo fraco na equipe, o catalisador, sabe por quê? Porque o catalisador vai ter que voltar. Sabe o atacante que tem que voltar pra marcar? Total. Ele fala, não, cara, eu não vou correr nesse time, né? Total. E tal. Então, é mais ou menos isso. Então, formar uma equipe vai muito além só de acertar no recrutamento, na seleção de pacote de benefícios.
a gente tem uma geração vindo para o mercado de trabalho mais nova que não se engaja da mesma forma como a nossa geração. A minha, por exemplo, eu sou da geração X, né? Eu sou de 79. Eu sou 10 anos a menos que você, então 89. Eu sou de 89, isso. Ok. Cara, a geração X, ela é uma geração que é o seguinte, ela nasceu com o paradigma, ela cresceu com o paradigma, trabalho, esforço, competência, estuda, que a vida vai te recompensar. Então, mas eu tô colado junto ainda nessa geração. A próxima geração, o que é o X e vindo pro Y ali, ele tem um pouco disso, bastantão disso, mas também tem uma parte assim, só que se esforça, mas trabalha com o que você gosta. É isso aí. Entendeu? Concordo. Mais ou menos isso. Cara, já essa geração mais nova, ela é a seguinte, não, você tem o direito de ser feliz. Tanto é que tá algo assim na internet agora, ô Fabiano, que essa geração nova agora não vai ter mais apartamento. Eles estão vestindo assim uma tendência de que ele não precisa mais. Não precisa mais ter carro, não precisa ter mais carteira. É porque ele não é mais patrimonialista. Exato. Ele quer qualidade de vida. E aí vem uma pergunta, essa geração é melhor ou pior? Não existe geração melhor ou pior. Não estamos aqui para julgar. outro paradigma. É outro paradigma, é outro formato, entendeu? É outro formato, é outro modelo mental. Agora, fato é uma geração que tem menos resiliência, é uma geração mais imediatista, é uma geração, essa galera mais nova... Mais ansiosa. Mais ansiosa, que são os nativos digitais, beleza? Então, são mais rápidos, ok? É diferente. Agora, tem um fenômeno em tudo isso. Tem uma geração que está chegando no mercado de trabalho, que está olhando para quem está e dizendo assim, mas eu não quero ser isso aí. Então tem um puxãozinho de orelha aí na geração anterior, é o seguinte, que mensagem nós estamos mandando para essa geração que está chegando, que eles estão olhando para a gente e falam assim, eu não quero ser desse jeito. Burnout? Não, tô fora. Não, tô fora disso aí, não quero isso não. Então, pera um pouquinho. Então, também tem um equilíbrio aí importante. Que é interessante. Claro que é interessante. Total. Claro que é interessante. É uma geração que é mais antenada, é mais veloz, entendeu? É uma geração que vai mudar completamente a relação de consumo. Então, antes era o ter, agora é o ser. É o ser. Antes eu queria ter o carro, agora eu não preciso disso mais patrimônio. Eu sei que eu posso locar um carro. E mais do que isso, eu posso ter alguém para dirigir para mim. Então, os Airbnbs da vida, né? Pegada, agora. Eu concordo, cara, eu concordo. Tá só que nós, como empresas, empresários, a gente ainda tem os clientes, ou nós mesmos, nossas empresas, elas precisam faturar para poder sobreviver. E nós precisamos do time para comprar a ideia do conjunto como um todo, para nos ajudar a chegar até lá, que é a meta que está no quadro. É que assim, Pedro, o que acontece? A gente chama isso dentro da gestão de ciclos hegemônicos, né? É quando você estuda ciclo de vida de produto, as empresas também têm o seu ciclo de vida. Mudança sempre existiu. Em 1890 e alguma coisa, o modal era ter uma charrete. Então você se transportava, era uma carroça, era uma charrete. Em volta da charrete tinha mercado de sela, mercado de cavalo, mercado de ferradura, mercado de nutrição animal, tinha de tudo. Beleza? Em menos de 15 anos mudou completamente para o automóvel. A pergunta é assim, o que aconteceu com todas as indústrias que estavam em volta daquilo? A Hermès, por exemplo, que é uma marca, né, referência, né? Ela começou fabricando sela de cavalo. Eu não sabia. Caramba. A família Hermès começou cara. fabricando sela de cavalo, lá em 1800 e tanto. Como o mercado foi mudando, olha que coisa interessante, eles foram mudando os seus produtos. Então, só que qual era o core business deles? O core business deles era couro. A gente tem fornecedor de couro, a gente sabe manipular couro, tal. Ou seja, o mercado foi morrendo e foi nascendo outro. O que mantém uma empresa, né, perpetuando no mercado é a sua capacidade de se adaptar a tudo que está acontecendo, da porta para fora e da porta para dentro. Então, assim como as relações de consumo vai mudando, as relações da porta para dentro também muda, cara. E não pode ser, eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim. Isso aí é o jeito certo de quebrar. É o jeito certo de quebrar. Você entendeu? Concordo. E tem várias empresas que tratam dessa maneira. Então, cara, a resistência à mudança ela é fatal. A resistência à mudança do mercado... Poxa, antigamente, né, você tem uma agência. Antigamente, quando o cliente perguntasse, me mostra o ROI da minha campanha, ferrou, não tinha como você medir nada, cara. Não tinha número, como é que eu metrifico outdoor? Você tá entendendo? E ainda continua sendo muito... Eu acho que as pessoas estão vindo por conta do outdoor, né? Não tem... Pois é, só que, cara... Então a maravilha do digital
é que você tem métrica para tudo. Você tem métrica para tudo, entendeu? Total. É aí que tá o grande lance. Então, essa mudança, velocidade, cara, isso acontece o tempo todo. Sim. Agora, sempre existiu. O que é novo e que é assustador é a velocidade com que isso está acontecendo. Exato. E por isso também que a gente entra agora nesse assunto que as empresas hoje têm que cuidar muito das pessoas, porque querendo ou não, o burnout ele é uma verdade que acontece no mercado. Porém, também, hoje inclusive eu fiz um alinhamento com o meu time e eu falo muito sobre o que nós estamos assistindo nas redes sociais. Quais são os canais de podcast que eu estou escutando? O que eu estou vendo no YouTube? A gente tem visto hoje, eu escolho, tá, Fabiano? Eu escolho o que eu quero ver, o que eu não quero ver. Claro. E a minha cabeça ela é alimentada de coisas boas ou coisas ruins. Então assim, pô, eu não quero chegar lá, não quero ter meu apartamento, não quero ter meu carro, mas eu posso escolher andar num caminho que eu consiga também colocar grana no meu bolso. Claro, pô. Entendeu? É porque é o seguinte, a informação ela tá disponível para todo mundo. Então o que acontece? Hoje nós temos, nunca se existiu tanta informação compartilhada ao mesmo tempo. Se eu, por exemplo, falar assim, seguinte, olha, quem aqui sabe que tá tendo guerra entre Rússia e Ucrânia? Acho todo que mundo levanta. Agora, por quê? Cara, aí é o seguinte, nós temos uma geração viciada em leitura de notícia de feed. A pessoa lê a notícia, vê a figurinha e rola para a próxima. Só headline. Só headline. Agora não tem leitura profunda, não se aprofunda. Aí é que está o grande lance. Ainda só para encerrar esse assunto da questão do engajamento da nova geração, tem o que a gente chama de salários e benefícios e tal, e o salário emocional, cara. Então é uma geração que se compromete de forma diferente. Sim. Por exemplo, às vezes vai ter uma geração mais nova que é o seguinte, ela fala, poxa, se eu saio 15 minutos mais cedo do meu trabalho, isso para mim é um benefício maior do que às vezes ter, sei lá, um plano de saúde. Sabe por quê? Todos os dias sair mais cedo significa ir embora sentado no ônibus. Total. Ou conseguir na academia. Melhor ainda é ter as duas coisas, beleza? Ok, só que muita empresa erra no salário, cara. Muita gente erra no salário. E aí é legal para quem tá assistindo, eu sempre gosto de dar uma dica. Ô Pedro, tem quatro áreas assim para você categorizar a política salarial do teu negócio. Primeiro delas é o que a gente chama de D&D. D&D. D&D de dado. D&D. Primeira categoria, D&D. Ou você demite ou você desenvolve. Porque do jeito que tá, não vai. Ou seja, é gente que ganha pouco e entrega pouco. Quanto menor é a empresa, maior é a necessidade que você tem de ter pessoas sênior, não júnior. E normalmente quando a empresa é pequena, o que o dono faz? É sempre ao contrário. Ele contrata o júnior. Estagiário, júnior, né? Porque quando você é pequeno, você não tem tempo pra errar, cara. Ah, mas esse cara vai ganhar mais que eu. Não, esse cara talvez vai ganhar mais que você. Só que ele sabe fazer o que você não sabe. E ele vai encurtar com Mas infelizmente isso as pessoas não conseguem. Então você não precisa de gente barata, você precisa de gente que entrega resultado. Total. Segundo tipo de salário é o que eu chamo de a categoria do gato gordo. Gato gordo é aquela pessoa que está lá na empresa, você negociou em um determinado momento da vida, essa pessoa ficou lá, hoje ela ganha muito pelo que ela entrega. Já não comporta mais. Não comporta mais. Lá atrás talvez até fazia sentido, mas hoje... Terceira categoria, cara, é o seguinte, é o cara que ele ganha bem, ele entrega bem, só que ele ganha pouco. Ou seja, ele está vulnerável a sair. Então, o empresário que tem pessoas que entregam performance, mas você está pagando mal, se você não valorizar, esse cara vai embora. Vai embora. Vai embora. Uma hora ou outra ele vai embora. Ele vai. E quarto é o ideal. Entrega performance e ganha bem. Entendeu? Que é o time de alta performance, de alto rendimento. Isso aqui é só 4 dicasinhas que normalmente eu uso nas minhas palestras para eu fazer o seguinte exercício. Analise aí dentro da tua empresa. Sim. Cara, você tem mais gato gordo, mais D&D, mais alta performance, ou você tem pessoas vulneráveis que você pode perder? E eu acredito que você faz até esse cruzamento de dados. Eu estou anotando aqui porque eu vou te fazer perguntas a respeito, né? É possível a gente ter um cara elo fraco e ele é um gato gordo, por exemplo? Entendeu? Aí como é? É por quê? Porque é sazonal. Vou te dar um exemplo. O sujeito, ele é um elo fraco. Porque o elo fraco ele tem o caráter, ele tem os valores, ele tem a confiança do dono, tá lá há muito tempo, só que hoje ele entrega muito pouco resultado. Então ele ganha bem pelo que ele entrega. Então ele é um gato gordo, porque ele tem um salário que veio lá de trás alto, mas pelo que ele entrega, cara, ele é um elo fraco. A pergunta vai desenvolver esse cara?
vai demitir, vai encerrar, muitas vezes tem que encerrar. Sim, e eu percebo que tem muitos gatos gordos em empresa porque o acerto dele vai ficar muito alto. E a empresa procrastina. Aí piorou. Aí a empresa ficou refém. Acontece ou não acontece? Muito. Cara... Aí você entra no ciclo maldito, né, cara? Porque é o seguinte, fala, cara, eu tenho que ficar com esse cara aqui porque eu não tenho como pagar ele. Irmão, posso falar uma coisa? Demite. Depois você vê como vai acertar. Depois você vê como vai fazer. Vem pra mesa de negociação. Eu concordo. Porque mais caro ainda... é o que tá deixando em cima da mesa. É o que não tá convertendo em resultado por causa da falta de performance. Eu concordo. E aí entra naquele ciclo dele conseguir... o fulano lá faz isso aí, ele é desse jeito. Ele começa a contaminar todo mundo. Tudo isso que nós estamos falando, Pedro, é cultura, cara. Total. É cultura. Total. Cara, e a gente vê muito isso nas empresas que têm um histórico, né? Familiar, ou é um histórico... uma empresa. As empresas que têm mais tempo, mais antigas, né? Porque daí você tem gente com 15 anos, 20 anos. Total. Entendeu? 10 anos. Lá atrás, esse cara foi um alta performance. Total. Só que o tempo passou, esse cara não mudou, ele ficou. Total. E eu vejo muito também, cara, agora com essa... Vou misturar um pouco os assuntos aqui, tá? A gente fala muito sobre inteligência artificial nessa era de hoje. E aí eu vejo também, até para contribuir com essa velocidade de coisas e de dados e de várias coisas que eu tô falando agora, de informações e tudo mais, esse jovem hoje, ele fica ainda mais ansioso, que ele acha que o que ele faz hoje vai ser substituído. É conversado muito sobre isso hoje. E aí eu falo, cara, eu até postei um negócio hoje falando assim, cara, não existe, é uma frase até do Eduardo Campos que veio aqui na semana passada, não existe inteligência artificial sem inteligência humana, cara. E a galera, eu tenho percebido, Fabiano, que tá esquecendo disso. Não tá conseguindo usar a inteligência artificial para poder cruzar tudo isso aqui que a gente tá falando e otimizar o meu processo. Por que eu tô falando isso para você? Como que você enxerga hoje essa substituição do que é inteligência artificial, do que é inteligência humana? Fato que alguns casos, algumas profissões, elas vão deixar de existir. Assim como lá no passado, você sabia que existiam pessoas que acendiam a luz do poste? É ou não é? E o que você enxerga assim, cara, hoje? A mesma é a transformação tecnológica mudando os postos de trabalho. Só que tem algo embolado aí nesse assunto inteligência artificial, tá? Vou falar primeiro a luz de negócios, depois a luz de empregos, total. Beleza? A luz de negócio. Tem muito empresário achando que a IA, e os caras estão viciados em IA, estão achando que a IA vai recriar o negócio dele e tal. Cara, a IA, ela vai fazer com que você possa fazer melhor, mais rápido e mais barato aquilo que você fazia. Ela vai te abrir novas possibilidades, tá? Então, continuar dominando o teu core business, continuar entendendo do teu negócio profundamente, cara, isso aí é teu. A IA não vai. Exato. Agora a IA, ela vai te ajudar a fazer melhor, vai te ajudar a fazer mais rápido, beleza? Eu vou te dar um exemplo de IA, né? Eu gosto muito de café e às vezes atrás eu estava vendo uma matéria que os caras criaram um equipamento que você envia amostra de café, por exemplo, né, lá para o laboratório, e esse cara faz, a IA mapeia ali aquele café, substituindo aquele cara que era o especialista para não ter que viajar e ir lá para comprar o café. Já tem uma máquina, um robô que faz isso. Caramba, no lugar dele. Que ele sabe se esse café, quantos pontos vai dar, se esse café dá torra, se ele dá blend, que não faz, tudo mais. Então, olha só que coisa. Mas o core business continua sendo café. Agora, eu tenho uma tecnologia que... Não é que ele substituiu totalmente o humano, ele fez o processo um pouco mais acelerado. Então tem muito empresário iludido com o lance da IA, achando que, poxa, e viciado em IA. Todo dia ele vai ter uma IA, ele tá achando... E cara, ele tá esquecendo de cuidar do negócio dele. Ele já tem umas 300 ferramentas que ele comprou. Eu gosto da frase do Simon Sinek, que ele fala o seguinte, cara, quem compra é gente, quem toma decisão é gente, se você não entende de gente, você não entende de negócio. Perfeito. Ponto. Outro erro que as pessoas estão cometendo é ser viciado. Porque agora tem uma IA, agora tem aquela outra IA. Eu falei, bicho, você já fez todas essas IAs? Trabalharam em negócio? Ainda não. Eu falei, então para de buscar uma IA nova, irmão. Não é IA nova que vai resolver o teu game, tá? Agora, quem são os funcionários, os trabalhadores que a IA vai substituir e que não vai substituir? Até já fiz uns 2 artigos sobre isso. Na minha visão, a IA... Primeiro, quem vai se beneficiar da IA ou está se beneficiando? Quem aprendeu a usar a IA em benefício próprio. Ou seja, eu não vou mais ficar fazendo aquele trabalho repetitivo, né? Aquele trabalho operacional. Então, você vai ter 3 tipos de profissionais. O que sabe usar a IA a seu favor. Boa. Beleza? Aquele que jamais vai ser substituído pela IA, porque o que ele faz é tão raro, é tão específico, não é isso? Que ele até pode ter a IA. Por exemplo, eu sou conselheiro em conselhos de administração. Beleza? Se você pegar a IA e subir um balanço e subir todas as variáveis de uma empresa familiar,
não é isso? E pedir para IA fazer uma análise e sugerir tomadas de decisões, e eu já fiz esse teste. Cara, ela vai sugerir rotas e posso falar, melhor do que eu até. E melhor do que muitos conselheiros. Só que o input foi teu. Exatamente. Só que ela só respondeu porque eu soube perguntar para ela. Sei. Vai chegar um momento que ela também vai aprender a fazer perguntas. Só que tem uma parada, irmão, que é o feeling, que é o sexto sentido, que é você tá ali falando, mas pera um pouquinho, com base na minha cancha eu já vi isso, ó, vai por aqui, vai por ali. Isso eu acho que vai ser muito difícil chegar nesse nível. E vamos falar o português correto, a malandragem do negócio. Cara, é o pulo do gato. Não é o pulo do gato. Entendeu? Então, vai ter aquele funcionário o cara que aprendeu a trabalhar com a IA, vai ter aquele que jamais vai ser substituído por uma IA, entendeu? E vai ter aquele que vai aprender a trabalhar com a IA, beleza? Vai colocar a IA para trabalhar para ele, ok? E vai colocar outras pessoas que desenvolvem IA para trabalhar para ele. É aí que está o grande lance. Então, o marketing... Ter IA que faz isso, que faz aquilo, tem 1 milhão. Agora, colocar tudo isso, conversando, fazendo, convergindo para o mesmo objetivo, personalizado para cada negócio, é um grande desafio. Ainda eu não vi. A gente tá batendo cabeça lá na agência, a gente tá tentando colocar, mas, cara, não é bem assim, não. O negócio é muito mais embaixo. Mas, cara, eu vejo mesmo, vou dar um exemplo, tá? IA. Hoje, os supermercados eles estão tentando criar um método de pagamento muito mais acelerado. Tem muita inteligência artificial no meio. Por quê? Ele já pesa ali sozinho, ele já faz toda ali... ele passa na esteira ali, calcula tudo bonitinho e depois vai lá na sua casa e fala, tá faltando acredito que esse mês vai faltar XYZ produto. E isso a gente consegue colocar IA. Só que eu vejo ainda, cara, eu não sei porque o Brasil parece que ainda fica patinando nisso. Eu não sei por quê, tá? Por exemplo, posto de combustível. Não precisa... Pelo amor de Deus, não tô aqui para falar, vamos demitir todos os frentistas, não é isso. Mas para mim, sabe, tem coisas ainda que fica patinando, sabe? Eu vou fazer, tem uma questão cultural, eu consigo fazer um paralelo. A gente tem empresa, a gente atende clientes dos Estados Unidos e aqui. Eu tava, por exemplo, quando a Amazon lançou o Amazon Go, a loja autônoma da Amazon, naquele ano de lançamento da NRF, a gente foi, acho que, os primeiros brasileiros a ir lá conhecer a Amazon Go, achei aquilo uma loucura. Que foi uau, né? Você entra... Não é que você tagueia, escaneia, você pega e sai. Sai, exatamente. Né? Lógico, faz um pré-cadastro e tudo mais. No outro ano, eu não vi a hora de levar os empresários. Vamos lá, vou te levar para visitar a Amazon Go, fica perto do nosso hotel. A hora que a gente chegou na porta, tava fechado. Falei, ué. Você tá brincando? E não é 24 horas aberto? Mas por que tava fechado? Por falta de funcionário. Falei, mas peraí. Tem alguma coisa? Que pegadinha do malandro é essa? Cara. Como assim tá fechado por falta de funcionário? Seu negócio é autônomo. É autônomo ali da gôndola pra frente. E quem abastece? E quem que tira lá do CD e traz pra frente? Boa. Então, olha só que interessante. Para não ter atrito na jornada do cliente, ele prefere não abrir ali a loja, né? E depois se descobriu que nem era tanto IA assim, né? Tinha um monte de indianinho por trás lá do negócio. Sacanagem, né, cara? Né? Então, assim, você tem meios de pagamento, né? E a última vez que eu fui na Amazon Go, já era pela mão, né, cara? Você escaneia a mão lá e tal, vincula sensacional, a mão. Né, cara? Sensacional, maravilhoso. Você tem muita tecnologia, né, em relação a isso e tem muita questão cultural. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, pegando o gancho de supermercado nos Estados Unidos e que tem a ver... Eu assisti uma palestra do Brian Cornell. O Brian Cornell é o CEO da Target. A Target tem 400 mil funcionários. Só, né? Só. Nos Estados Unidos, tá? Porque eles também têm na Índia. A Target é um supermercado misturado com loja de departamento e tal. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, todas as vezes que eu entro dentro de uma loja, eu observo o seguinte indicador. Quantas pessoas foram promovidas no último ano? Então, olha a preocupação do cara. Caramba. Ele não está preocupado com ticket médio, com peça por atendimento, recorrência. Ele está preocupado se a equipe com pessoas está crescendo. Por quê? Porque, cara, isso é caro. E o segredo do negócio é gente. Beleza. 3 meses depois, eu estava no supermercado da Target. Tava com a minha família e tal, fui pegar uma prensinha francesa de café lá, que eu vi, poxa, $19, que legal, barato pra caramba. Cheguei no caixa autônomo, a hora que eu passei, barulhinho ali alguma coisa deu errado. 29. Falei, não, peraí, pra cima de mão, não, peraí, não, tá errado. Apertei o botãozinho ali, help e tal, mas, cara, não deu 15 segundos, chegou um sujeito do meu lado, assim. Cara, ele tava com cara de mal-humorado, ele tava... o cara chegou, WhatsApp, né? Não era tipo... Aquele jaleco vermelho. Não, qual era? Qual foi? Falei, viu, tá errado aqui o preço. Quanto era? Eu falei,
tanto. Agora, por que eu tô dizendo aqui que ele tá mal-humorado e tudo mais? Por mais que... Porque, gente, é muito difícil de você influenciar. O processo estava muito bem alinhado. Eu falei assim, ó, tá diferente o preço. Ele, quanto era? Eu falei, 19. Ele deu 3 dedadas na tela, pum, 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 e mudou o preço na hora. Foi o que você falou. E virou as costas e foi embora. Caraca, cara. O que eu queria? Eu queria cordialidade, simpatia ou que ele resolvesse o meu problema? Resolvesse o problema. Isso é cultura, isso não é só processo. Por que cultura? Porque em algum momento dentro da empresa alguém falou assim, resolva o problema do cliente. Beleza? O primeiro plano é esse. É esse. Não gere atrito com o cliente. Na hora eu vim pro Brasil. Se fosse no Brasil, o que ia acontecer? Não ia resolver. Não, primeiro ia ligar uma luz em cima do caixa, a vermelha. Aí ia vir uma pessoa lá com um crachá. Oi, pois não. Ah, tá diferente. Aí ia ter que passar o crachá, um processo. Não, mas ela ia lá na gôndola ver se realmente aí era. Aí Wesley, né? Wesley é o estagiário. Busca lá na gôndola. Tudo bem que a gente tem uma questão cultural aí, tá? Por que no Brasil tem tanto processo? Desconfiança demais. Desconfiança, caráter, beleza, não vou entrar nesse mérito. Mas do que nós estamos falando? De cultura, de gente. Perceba que nós não temos tanta discrepância de tecnologia, mas culturalmente... A nossa tecnologia tem muita coisa que sai daqui, cara. Por exemplo, o sistema bancário nosso é muito mais leve, muito mais fluido, beleza? Ah, o Pix... Não é verdade. Lá já tem o Zelle há muito tempo também, que é a mesma coisa do Pix. É a mesma coisa. Beleza? Só que é diferente, cara. É diferente. É cultura. É cultura. Então tem coisas assim que é muito... tem coisa que aqui flui melhor, tem coisa que não. Então, por exemplo, frentista de posto. Já tentaram, né? Mas você não acha que isso tem a ver com muitos outros... Acho que o buraco é mais Mas eu vou te dar um exemplo sobre relações de consumo. Mas você acha que é cultural isso aí? Um pouco também. Eu vou te dar um exemplo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Alimentação, restaurante, cafeteria, bares. Eu vou te dar um exemplo. O americano, por exemplo, tá? O europeu também, ele é muito desencanado com isso. Cara, ele é muito em cima assim, ó, vem numa embalagem de papel, ele pega num copo descartável. Come, joga fora, acabou. Não, aqui o Brasil ele quer sentar, ele quer talheres, ele quer louça, ele quer prataria. Eu tô dando risada porque é verdade. A primeira vez que eu tive num evento, lá em 2017, na hora do almoço era um evento corporativo. Beleza? Na hora do almoço era uma feira gigantesca. E aí tinha almoço lá para os executivos. Quem quisesse almoçar ali. Cara, eu cheguei e tinha lá uma bancada assim, com umas caixinhas assim, muito legais. Tinha pasta, tinha carne, tinha salada e tal. Mas tudo prático. Aí eu peguei uma caixa daquela. A hora que eu abri, tinha tudo lá dentro. Tinha talherzinho, tinha guardanapo. Parecia que você estava no avião, né? Muito top. E aí eu fiquei procurando. Falei, mas aonde que senta para comer? Não é? Aí tinha umas mesas compartilhadas. E uma escadaria, cara, cheio de executivo, o cara com terno e gravata, abrindo ali. Eu falei, puxa, é no chão, tá? Então vamos sentar. Cara, isso é cultural. Cara, eu me vi, você tá entendendo? Eu falei, peraí, essa operação, por que você acha que é de papel? Porque acho que é de guardar. Tem também, obviamente, que tem restaurante, lógico. Mas não era o propósito naquele momento. Cara, mas é muito... Só que isso custa. Então, pra você colocar tudo isso pra funcionar, não fecha a conta. Verdade. Então, às vezes, a gente até quer colocar tecnologia pra facilitar aqui, muitas vezes, só que o sujeito, por exemplo, posto de combustível, né? Cara, o sujeito ele quer chegar e falar assim, completa, faz isso, faz aquilo. Ele quer alguém pra servir ele e tal. Cara, você entrou muito no ponto que eu queria. Cara, essa questão cultural do brasileiro, eu não sei se tem nome isso, Fabiano, eu não sei. Nem se eu quero entrar nesse viés agora. Eu não vou entrar nessa seara agora. Mas, cara, eu concordo plenamente com você, porque quem vai para os Estados Unidos tem muito esse choque cultural. Que essa questão que a gente aqui parece que a gente é muito mimimi, né, cara? A gente quer... simples. Cara, é só prático, cara. Eu só pedi o café, me deu o café e acabou. Aqui não me dá o café, não me dá o bom dia, eu já fico... Não é verdade? Eu quero ser tratado como... Exato, cara. E eu vejo isso muito, agora voltando pro assunto da... A gente se perde, né? A gente vai indo. Mas é gostoso. Mas a gente voltando muito pra empresa, cara... Como que a gente consegue fazer o nosso colaborador servir o nosso cliente da maneira que deve ser servido, mas também precisa ter a cordialidade e tudo mais. Porque a gente fala de serviços, né? E volta tudo para a cultura, né, Fabiano? Cara, é cultura porque é o seguinte, toda empresa... Vou falar uma coisa que eu aprendi com um amigo lá de Minas Gerais, da área de software, que foi o seguinte, Fabiano, uma coisa que eu aprendi nesse mundo uma coisa é a empresa que o dono acha que tem, outra coisa é a empresa que ele tem. Conversa com o empresário. Às vezes o cara é cego, né? Me fala como que é a tua empresa. Aí ele vai falar, não, porque é na minha empresa, porque é o nosso produto, porque é o nosso atendimento. A hora que você vai para a operação, cara, não tem nada daquilo. Então, a empresa, ela é o reflexo do dono. A empresa, ela está onde o dono colocou ela.
Tá? Eu já falei muito isso para empresário muitas vezes. Cara, a tua empresa tá onde você colocou ela, meu irmão. Ah, não é porque eu tive um gerente, porque eu tive... Não, irmão. Culpa todo mundo menos ele, exatamente. Né? Ou seja, a culpa é dele, ele bota em quem ele quer, né? Mas, ô Fabiano, você não acha que isso aí é porque todo mundo fala assim, ó, para ter empresa, saia do operacional. Isso, Você sabe que o nosso grande amigo Flávio Augusto, da WhatsApp, ele fala muito, cara, sai do operacional que você vai quebrar a tua empresa. Existem esses dois vieses, né, cara? Sai do operacional e eu sou a favor do Flávio Augusto, tá? Eu entendo o que ele tá querendo dizer. O saia do operacional não é para eu ficar lá digitando a comanda não é isso. É eu viver a experiência dos meus colaboradores e do meu cliente para saber qual vai ser o melhor resultado que eu vou entregar para ele. Cara, é assim, ó. Eu acho que é uma discussão que eu acho uma grande bobagem, tá? É estratégico, é operacional. No Brasil, as pessoas, elas leem uma coisa num livro, cara, e aí sai ensinando aquilo do livro, às vezes fora de contexto, e vendendo como o hack absoluto. Esse é o problema do modismo. Que é o famosinho, tá? os três pilares, né? O tático, o operacional e o estratégico. Então, cara, eu conheço essa galera, né? Sou amigo de alguns deles que estão defendendo A ou B, e eu vou dizer pra você, nenhum nem o outro, tá? E a linha que eu sigo é exatamente a linha que o Rancharan falou o seguinte: se você é diretor estratégico e no máximo tático, administra o seu tempo da seguinte maneira, princípio de Pareto: 80% do seu tempo você tem que cuidar do operacional e 20% do seu tempo estratégico. 20% do seu tempo cuidando do que é estratégico é suficiente, tão poderoso que ele é suficiente para gerar todo o resultado que você precisa. E operacional, se você sair, o básico não vai acontecer. Vai começar a cair para ti. Então, esse é o equilíbrio. Essa é a matriz perfeita, que é o que a gente trabalha isso. Dentro do meu primeiro livro e está dentro da nossa metodologia das empresas. Mas isso é pelo perfil do CEO, você está falando? O perfil do... Não, isso é um perfil seguinte. Estratégico e tático, o cara tem que trabalhar 20% dele no estratégico. 80% dele é operacional. Cara, o que é trabalho de um diretor comercial? O trabalho do diretor comercial? O diretor comercial. O cara tem supervisor. O cara é diretor. Acima dele é só o CEO. Vamos lá. O diretor comercial, na minha visão, ele que faz a meta acontecer, mas depois que eu tive a aula com você, que eu já vi que não é só ele, mas tudo bem. Ele faz a meta, ele controla os OKRs da empresa, ele vê o CRM ali para ver se todo mundo tá... Eu estou achando que é isso, tá? Ele vê números, cara. Ele direciona o time ali. Cara, vamos lá. Todo dia, acessar o CRM para entender taxa de conversão. Isso é operacional na minha cabeça, não é estratégico. É operacional. Concordo. Beleza. Ele atender os clientes junto com os vendedores. É operacional. Ouvir uma ligação ali para ver se tá ok. Isso. Agora, vamos lá. Vamos supor que lá no planejamento, uma das ações, né, uma das alavancas era aumento de margem. Para ele aumentar a margem, só tem alguns caminhos. Aumentar ticket médio, beleza? Gestão de mix, beleza? Ou reduzir o custo desse negócio. Ok? Nesta semana, qual é a ação que ele vai ter que dedicar tempo e energia para olhar para aumento de margem que está atrelado no planejamento estratégico? Isso é estratégico. Isso só pode consumir 20% do tempo dele. Só que é tão poderoso e é tão difícil, cara, que ele não precisa mais do que isso. Ao mesmo tempo que se ele colocar mais do que 80% de operacional, aí vai faltar para o estratégico. E se ele colocar mais do que 20% do estratégico, o time dele não vai rodar. Nossa. Entendeu? Sim. Cara, isso é científico. Então a gente trouxe princípio de Pareto, separando o que é estratégico do que é operacional. Agora, um funcionário do chão de fábrica, esse cara, ele é muito pouco estratégico. Ele é praticamente 90% operacional. Agora, a menina do fast food que pergunta, aceita batata grande por R$1, isso é operacional ou é estratégico dela? Agora você me pegou aqui, acho que é pegadinha isso aí. Mas eu acredito que é estratégico, cara. É porque é o seguinte, ela tem um indicador. Olha, bater a meta da semana... Porque ela vai ganhar mais. Exatamente. É o entregável da semana dela. Agora, atender e vender o combo normal é o operacional. Que é o que ela precisa apertar o botão e fazer. Perceba que essa questão de estratégico e operacional, o problema no Brasil é o template. O problema no Brasil é o hack. Você instala o hack, faça isso, Ctrl C, Ctrl V que vai dar certo. Não existe isso em empresa, cara. Eu concordo com você. Inclusive, foi vendido para o empresário que se ele ficar no operacional, ele quebra. Foi vendido isso. Sabe por quê? Porque o empresário brasileiro, especialmente... O que nós temos, cara? Nós temos um país, né, com uma grande população, né, com uma renda baixa, que enxergou no empreendedorismo, e isso é verdade, né, uma tábua de salvação, e nada é mais libertador do que o empreendedorismo para gerar emprego e devolver dignidade para as pessoas. Porém,
Os caras querem o caminho mais fácil. Total. Fala pra mim, Pedro, o que eu tenho que fazer, que eu vou Ctrl-C, Ctrl-V e vai ter o sucesso. Então a pessoa quer comprar o sucesso. Exato. Eu digo que a fé de quem quer ser enganado é inabalável, cara, no empreendedorismo. Não é verdade? Por quê? Não, me fala. Então a pessoa, ela compra o que ela quer escutar. Verdade. E aí os caras, os gurus da internet, entenderam. Vende o que o cara quer escutar. Por isso Tanto que tem até a frase, venda o que eles querem, mas entrega o que eles precisam. Cara, cuidado com isso. Por isso que o universo aí aumentou das vendas online de e-book, por exemplo, um monte de exercício para fazer. Então por isso que não dá para generalizar. Cada negócio tem que ser tailor-made, é feito à mão, cara. Eu concordo. Cada negócio é um negócio. Eu concordo. E a gente tá falando de tanta coisa aqui, tá, Fabiano? Eu gosto assim, cara. Legal. Fabiano é acelerado que nem eu, gente. Acho que vocês vão perceber. Não assista esse episódio em 1x2 ou 2 vezes que vocês vão perder muita coisa aqui, cara. A gente já fala acelerado, hein? E, cara, até pra ir chegando já... Estamos chegando ao final do nosso podcast, né, cara? Eu gosto muito de misturar os assuntos, cara, e misturando tudo isso, empreendedorismo, empreendedor, tal. De gente, processo, estratégia, modelo de negócio. E se a pessoa quiser saber mais, ela vai seguir o Fabiano Zazin, que ela vai ter mais esse bombardeio de informações, tá? Percebemos também um movimento que está acontecendo, que são os empresários, empreendedores, que eles estão aparecendo no negócio. Se chama isso muito de founder-led marketing, por exemplo. Vou colocar aí um cara que está fazendo muito isso, que é o cara da CIMED, lá que eu esqueci o nome, o Adib, a Cris Junqueira. Cara, como que você vê esse movimento? Ele é necessário, na sua opinião? Eu mesmo estou tentando fazer esse caminho. Cara, é assim, depende do negócio. Eu acho que é igual a palavra da moda. Vamos escalar o seu negócio. Irmão, dependendo do teu negócio, você não tem que escalar, cara. E tem negócio que não é escalável. Não, e tem negócio que não é escalável. Pô, você tem um negócio de alta rentabilidade, de alta margem, que tá dependendo do teu core. Cara, você vai querer escalar esse troço? Peraí. Calma, né? Então... Depende, né, Fabiano? Novamente, depende. Sabe, tem negócio que faz muito sentido, tem negócio que não faz muito sentido. Né? Onde que ele ganha com isso? Poxa, talvez ele ganhe muito mais com o time interno, com o cliente interno, do que propriamente com o cliente externo. Você acha mesmo que o distribuidor de medicamento, não é isso? Na hora da mesa de negociação lá do comprador com o vendedor dele, vai tomar a decisão, não, eu vou comprar desse médico porque eu sigo o João Adib? Irmão, se não der margem, ali é porradaria. Isso abre portas para vender outras coisas. Concordo. O institucional, constrói cultura, constrói valores. Agora, eu não acho que isso... eu conheço, por exemplo, a maioria das empresas que eu estou em conselho, que faturam, né, alguns milhões e que tem... O dono também tem avião, tem jato, são low profile. Nem Instagram o cara tem. Total. E não necessariamente... Depende do negócio. Então, assim, novamente... Depende, cara. Eu gostaria de ter feito essa pergunta pra você, porque eu penso da mesma maneira. Eu falei, vamos ver se eu tô ficando doido ou não. Porque tá sendo vendido, Fabiano, hoje, que qualquer empresário, qualquer pessoa que tem um negócio, ela tem que aparecer na internet. E eu concordo plenamente com você. Porque daí é um produto, né? Porque daí pro cara aparecer, aí eu vou ter que vender media trainer, videomaker, social media e tal. Cara, aí tem uma indústria em volta do negócio. Exato. Ô, Fabiano, você tem uma cabeça, né, cara? Eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo seus vídeos, eu falei, cara, pessoalmente você... Cara, é assim, o que acontece? Eu fui executivo, né, de grupo varejista, empreendi muito cedo, né, quebrei muito cedo, né, então eu convenci a minha esposa, eu casei muito cedo, sempre fui muito precoce, e convenci a minha esposa a vendermos a única casa que a gente tinha para montar o nosso negócio. E ela topou. Olha só, eu ia falar, ela quis te matar, mas ela... Não, ela falou, beleza, bora. Eu falei pra ela, ó, a única chance que tem da gente, né, ter uma graninha mais aí agora. E ela topou, 3 anos depois eu quebrei. E fiquei devendo 5 casas. Caramba, cara. Foi a minha primeira faculdade, como não administrar uma empresa. Eu não tinha orientação financeira, eu fazia faculdade de Direito na época, cara. Minha primeira faculdade foi graduação de Direito. Mas foi por causa dessa empresa, e eu era do ramo de motocicletas e tudo mais, que isso abriu uma porta para ser executivo de um dos maiores grupos varejistas do Brasil. E eu desenvolvi um produto que foi premiado a nível nacional, né, na área de produto financeiro para varejo. E, cara, isso me catapultou para o mercado corporativo, né? Tive o privilégio de ter bons mentores. Quando eu digo bons mentores, trabalhei com bons diretores, com gente... que sabe jogar o jogo, né? Pô, cara, a primeira vez que eu participei de uma reunião que eu via duas palavras na mesma frase, né? Bilhões e reais. Eu falei, cara, eu nunca tinha visto isso na mesma frase, né? Choca, muito né? Zero, E aí você começa a entender que existe um outro jogo que não é esse jogo do empreendedorismo de palco, cara. É o jogo, irmão... Jogo real. É da vida real, é o jogo... Exatamente. Então,
Eu tive o privilégio de ter bons professores executivos, diretores, presidentes. Tive o privilégio de sentar em boas mesas. Então eu não desperdicei essa oportunidade de aprender e de desaprender. Sempre. Isso, cara, tô até hoje terminando o raio do mestrado lá nos Estados Unidos, que, né, tá... Então o que acontece? Cara, isso aí vai te dando muita cancha. Você tá entendendo? Vai te dando muita cancha. E como eu me propus a criar uma empresa, né, que é uma empresa de educação na área empresarial, ao mesmo tempo uma empresa de assessoria e depois uma empresa de tecnologia para manter tudo isso funcionando, cara, eu tive que entender de gente, de processo e de método. Cara, e assim, eu tô fazendo esse elogio para você mesmo, tá, Fabiano? Legal, porque assim, cara, qualquer assunto que eu colocar na mesa aqui, você vai conseguir falar. E isso hoje, você é um profissional completo, cara. Isso eu falo muito, Fabiano, porque eu acredito muito que as pessoas elas vão atrás do método mais fácil, elas procuram pessoas ali porque tá mostrando que tá ganhando, mas pessoas igual você estão faltando no mercado, cara. Eu vejo assim que isso... Agradeço pelo elogio, mas não é coisa fácil. Não é fácil, mas isso é cancha, cara. Você entendeu? Isso é cancha. Isso é de tanto levar martelada na ponta do dedo. Você quebrou uma empresa e você falou na boa aqui, cara. Tem gente que esconde. Eu quebrei a empresa, mas não quero falar. Tem que falar, cara. Tem que falar porque eu falo assim, a gente aprende muito mais apanhando do que ganhando. É, isso aí. Cara, aprendi pra caraca. Aprendi pra caraca. Eu lembro que quando... Nós estamos falando de 25 anos atrás, tá? Meus filhos eram novos e tudo mais. Mas eu lembro que teve um livro que eu li, que foi do John Maxwell, que era o seguinte, Dando a Volta por Cima. Acho que era alguma coisa assim. Cara, o primeiro capítulo do livro já resolveu a minha vida. Porque o primeiro capítulo do livro dizia que é o seguinte, o primeiro degrau, né? A escada para o sucesso tem, né? Tem vários degraus. O primeiro deles é admitir a sua condição. Anota aí, gente. Repete, por favor. O sucesso, né, é uma escada, né? O caminho para o sucesso, né, tem vários degraus. O primeiro degrau é admitir a sua incapacidade. Naquele caso, era admitir que eu tinha quebrado. Então tem gente que o cara quebra, mas ele continua ostentando a vida que ele não tem, tentando andar com o carro que ele não pode, tentando mostrar algo que ele ainda não tem. Que ele não quer mostrar que ele quebrou, Fabiano. A vida da rede social, ela mostra muito isso. Né? Eu me exponho muito nas redes sociais, por quê? Porque na pandemia... eu fiz muitas lives e a gente recebeu muita gente, muito lead vindo, querendo a ajuda do IBGL, da minha equipe, do meu método, só que a gente percebeu que eram empresas menores. E eram empresas que não estavam no nosso... Não tem o fit, não tinha fit. A gente teve que adaptar o que a gente fazia, então a gente tem uma área para atender pequenas empresas, né, junto com a minha equipe, num formato que caiba dentro do fluxo de caixa, só que essa pessoa, para ela me encontrar, a rede social me favorece muito isso. Então eu produzo muito conteúdo, mas é um dilema muito grande. Agora, falar que você vai se expor e tudo vai acontecer, cara, depende, né, meu irmão? Se você é a Virgínia, com certeza, qualquer coisa que você lançar não é para qualquer um, entendeu? Não é para qualquer um. Então, se você tem um negócio B2B, você vende para uma outra empresa, onde que está esse cliente? Por exemplo, o meu cliente, por exemplo, o dono de empresa, o fundador de empresa familiar, que é estruturação de empresas familiares, estruturação de conselho. O cara não vai estar no Ele não tem nem Instagram, cara. Não vai. Não, no máximo o LinkedIn da vida ali, né? Exatamente. Olha lá. No máximo, né? Olha Nossa, Fabiano, que baita papo, cara. Eu fico olhando no relógio aqui porque eu tenho esse propósito com os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos seguindo, que é uma horinha ali de bate-papo. Mas, cara, com certeza vou querer te receber mais vezes, porque assim, eu falo, poxa, toda semana que eu tô trazendo alguém aqui, o papo tá sendo muito bom. É legal. E é muito legal, cara. Só como a gente aprende, né, cara? Pô, eu tive uma mentoria aqui gratuita, cara. Óbvio que o seu tempo, né, foi muito valioso e precioso. E chegando ao fim, Fabiano, por que eu te fiz essa pergunta aí? Cara, você é uma baita de uma pessoa que entende muito e você trouxe vários insights aqui. Só que eu tenho uma última pergunta que ela é muito pessoal e eu gostaria que você respondesse para mim. Que momento do passado você acredita que fez você ser o Fabiano que você é hoje? Excelente pergunta. Cara, foi quando eu conheci a Bíblia. Com 19 anos, eu sofri um acidente, né? Eu fui muito precoce, eu comecei a trabalhar muito novo. Eu trabalhava em concessionárias, comecei com 13 anos de idade e tudo mais, e eu tinha uma referência ali, né, de empreendedorismo. Eu entendi que o caminho para eu poder construir uma jornada diferente era estudando e ralando, né? Vem de uma família sem recurso, mas uma família estruturada, uma família... Cara, com 19 anos para 20 anos ali, eu sofri um acidente e naquele momento eu parei a minha vida e eu comecei a querer buscar. Falei, cara, de onde eu venho, para onde eu tô indo, Caramba. Entendeu? E ali eu tive uma virada de chave. Eu comecei a entender que todo ser humano, ele nasce com um propósito, uma missão dentro dele. Se você vai encontrar esse propósito, essa missão ou não, que é uma palavra da moda, né? Propósito. Mas eu comecei a entender que
eu comecei a fazer uma analogia, Pedro, em pessoas que estavam dando certo na vida e pessoas que não estavam dando certo na vida. E eu comecei a fazer um paralelo. O que essas pessoas têm em comum? Né? E eu conheci mesmo, eu tive pessoas que puderam me discipular, me ensinar à luz da Bíblia ali, provérbios, olha, princípios de crescimento, de prosperidade, à luz da palavra, independente da religião. Entendeu? Independente. E eu entendi isso, cara. Muito cara, novo, inclusive, né? Muito novo, inclusive, né? E aí eu vou te dizer uma coisa. Independente da religião e da crença, eu vou falar uma passagem para você que é muito importante, que é o livro de Gênesis. Quando você pode tanto analisar o livro de Gênesis à luz de forma histórica, né, científica e religiosa e teológica, tá? Quando Deus faz a criação, né, e isso está no livro de Gênesis capítulo 3, quando o Criador vai fazer, por exemplo, a terra, ele olha para o elemento. Se você pegar qualquer elemento do planeta e colocar, né, para um cientista estudar, ele vai encontrar elementos químicos e bioquímicos que têm origem no fogo, na terra e no ar e na água. Esses 4 elementos, eles vão aparecer ali. Então, quando o peixe foi criado, a Bíblia diz que o Criador olhou para a própria água e falou assim, e haja o peixe. Quando o Criador foi fazer uma árvore, tá lá em Gênesis, beleza? Ele olhou para a própria terra e falou, e haja uma árvore. Então, da própria terra, ou seja, a matéria, né? Nós vamos entrar no outro campo, mas você não pode ter algo vindo do nada, né? Olha que coisa interessante. Loucura. E o corpo e o homem, o ser vivente ali, a hora que ele foi fazer o corpo do homem, ele olhou para o próprio pó da terra. Falou, ó, e haja o corpo. Só que a hora que ele foi colocar o Criador vida dentro do homem, ele não olhou para a terra, ele olhou para ele. E ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que ele soprou um fôlego que colocou vida dentro desse homem. Quando você sopra uma bexiga, um balão, o que tem dentro daquele balão? Moléculas do Pedro. Cara, quando a vida do Criador vem para dentro do ser humano, veio uma fração do próprio Deus para dentro. Não existe impossível para o homem, cara. Por isso que o ser humano é esse ser incrível que domina a Terra, cria coisas novas. E eu não tenho dúvida de que a gente vai chegar em Marte e assim, talvez a gente só não vai estar aqui. Também não tem. Por quê? Porque a nossa essência, cara, ela é uma essência celestial. Sensacional. Isso pra mim, e tudo que eu aprendi até hoje de business, eu não encontrei nada que não tivesse na Bíblia. Cara. Sensacional. E essa sua energia... Essa foi a minha virada de chave. Que legal, cara. Sensacional. Obrigado por você ter compartilhado isso. E eu costumo dizer também, em uma das minhas palestras, eu falo que entusiasmo, eu não lembro agora se ele vem do grego, do latim, alguma coisa, mas ele significa Deus dentro. É isso aí, velho. Viva com entusiasmo, que a sua vida será repleta de muita sabedoria e de muito caminho, de muito sucesso. Pessoal, esse foi o Fabiano Zanzin, um papo super descontraído, um papo difícil, inclusive. Eu tive uma grande missão aqui de falar com esse gênio, cara, do empreendedorismo. E esse podcast ele só não ia acontecer se não fosse os nossos parceiros Blindex, que está nos ajudando, que está nos mentorando aí. Grande parceiro Samuel Yamashita, um grande abraço para você. E nos vemos no próximo. Esse foi, mais uma vez, Fabiano Zanzin. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Pedro. Tamo junto. Valeu e até a próxima, pessoal. Valeu, Pedro. Parabéns. Valeu. Obrigado.